Olá pessoal, sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria falar para vocês sobre um aspecto, muito peculiar da pessoa autista, que é a liberdade que a gente tem na vida. Para as pessoas neurotípicas, e eu falo preponderantemente para elas nesse vídeo, é muito esquisito, né, muitas vezes conviver com o autista, mas é importante que vocês saibam que a gente tem uma facilidade, por a gente não compreender regras sociais, por a gente ter muita dificuldade de, às vezes, algumas regras, a gente nem toma conhecimento delas, ou simplesmente não entende essas regras por não fazerem o menor sentido para nós, né? Como quando alguém oferecer alguma coisa para nós, entender que aquela pessoa não quer que a gente pegue aquilo. Isso para mim é uma coisa que não faz o menor sentido, e neurotípico tem mania de fazer isso. Ah, você aceita um bombom? Eu vou falar, se eu quero eu aceito, só que não é para aceitar. Enfim, essas coisas confusas de neurotípico, a gente acaba não entendendo, mas isso, por outro lado, gera para nós uma liberdade que também pessoas neurotípicas não entendem. Do que eu estou falando? Eu estou falando da gente poder viver do jeito que a gente gosta. Autista, de um modo geral, é muito reprimido por ser quem é, por rir na hora que tem vontade, por falar, por responder honestamente. É muito engraçado quantas vezes na minha vida eu sofri reprimenda por responder a verdade, porque a pessoa me perguntou e eu respondi, né? E os neurotípicos acham isso esquisitíssimo, e para mim eu acho, por que as pessoas se espantam? Por que me perguntam uma coisa se não quer ouvir minha resposta, né? Outra coisa que também é muito boa, assim, que eu acho, pelo menos, né, de ser autista, por exemplo, com relação à nossa vestimenta, com relação às nossas roupas. Se aquilo me incomoda, eu não quero usar. Então, por favor, não imponha para o autista, às vezes, mais jovem. Eu sou mais velho, né? Então eu escolho minhas coisas, mas principalmente para o autista mais jovem, ficar impondo, não, você tem que fazer isso, você tem que calçar aquilo, você tem que aquilo. Cara, não. Se você se mete nessas regras sociais absurdas, se você se preocupa com a cara que os outros vão fazer pela roupa que você escolheu usar, paciência, você não vive o mundo maravilhoso de ser autista, em que você sequer percebe a cara dos outros para você, se você está usando uma roupa X ou Y, no meu caso, que adoro usar Crocs, e as pessoas, é feio, eu falo, é feio, mas é confortável pra caramba, além do que, como eu, pessoalmente, sempre digo, está olhando pro meu pé, está olhando pro lugar errado, né? Se a pessoa quer falar comigo, olha pro meu rosto, mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. O que eu queria falar mesmo é de que nós temos que, eu digo, vocês neurotípicos têm que compreender que nós autistas temos uma visão de mundo totalmente diferente da de vocês, em que essas regras sociais, para nós, não fazem sentido. Então a gente tem vontade de rir, a gente tem vontade de rir. Além do que, tem uma outra coisa. Na nossa vida, a gente vive as coisas muito intensamente. Para nós autistas, a nossa felicidade é muito mais feliz, vamos dizer assim, né? A nossa tristeza também, a nossa vergonha também, até porque com a nossa memória a gente vivencia um fato passado como se ele estivesse acontecendo naquele momento. Então, essa intensidade gera algumas dificuldades. Por exemplo, muita gente reprime o fato do autista, principalmente mais jovem, eu era assim, de chorar muito, de se emocionar muito, de se emocionar para o triste e para o alegre. E eu vejo muitas vezes pais e pessoas no entorno querendo reprimir aquela expressão e não acolher aquele sentimento, e não acolher aquela pessoa que está expressando francamente. Eu tenho certeza que muitos neurotípicos, e muitas vezes tiveram vontade de chorar porque se emocionaram com determinada coisa e reprimiram aquilo. A gente não passa por isso. A gente muitas vezes é forçado a reprimir, a gente é forçado a mudar esse comportamento livre que a gente tem pela nossa condição, que do meu ponto de vista é uma dádiva. Por exemplo, voltando à questão da roupa, como eu vinha dizendo, né? A gente veste a roupa que quer, a roupa que gosta, e se quer usar a mesma roupa 20 vezes, qual o problema? Desde que esteja limpa. Se eu já tive fase de ter só camiseta branca, então isso daí para mim era uma facilidade, era uma tranquilidade. Hoje em dia, por exemplo, acho que eu já comentei isso em outros vídeos, eu uso minhas roupas na sequência. Eu vou pegando sempre a última camiseta da pilha, e quando ela chega lavada tal, eu vou pondo em cima. Então eu uso toda a roupa que eu tenho, sem me preocupar em escolher de manhã, essa combina com aquela, será que a bermuda que eu estou pegando? E nada disso importa para mim. Claro que se está frio, vou pôr um casaco, e
Às vezes, claro, pode dar uma combinação ali que talvez alguma pessoa ache que não é tão interessante, mas também não paga minhas contas, como eu sempre digo de outra forma. Um dia eu estava no clube e encontrei uma família amiga, né, que tem um menino autista, e eu fui lá sentar para bater papo com eles. E ele estava querendo comer batata frita. E eu tinha uma porção de batata frita na minha mesa. Eu falei, viu, tava lotado, ia demorar. Eu falei, viu, para quê? Vou lá, pego a batata que tá na minha mesa e botei a batata. E aí ele ficou imensamente feliz. Eu fiquei imensamente feliz, primeiro, por poder oferecer uma coisa na hora que ele estava querendo, porque eu sei que é muito gostoso, pelo menos para mim é muito gostoso isso, oferecer para uma pessoa aquilo que ela está querendo. E ele ficou imensamente feliz de repente a batata aparecer ali na frente dele do jeito que ele queria. Nessa hora ele começou a comer e ele se empolgou e pegou a batata e começou a jogar aquela batata para cima, numa alegria, assim, celebrando aquela batata frita que chegou ali. É claro que aos olhos de um neurotípico, aquele era um comportamento totalmente inadequado. Imagina, estou eu aqui, né, neurotípico, vem uma pessoa amiga e oferece para o meu filho a batata frita que ele comprou. E esse meu filho pega e joga tudo fora. Eu falo, que desfeita. Enquanto nós dois, autistas, celebrando aquela chuva de batata que a gente estava vivenciando. E esse fato eu conto não porque os pais tiveram essa reação, de modo algum. Até porque pai de autista já estão acostumados, e eu também, eles sabem que eu sou autista, então estava tudo em casa. Mas eu estou dizendo que a abordagem em geral de uma pessoa neurotípica seria essa, está fazendo uma grande desfeita, enquanto nós dois estávamos celebrando a festa da batata frita, por assim dizer. Esse fato me lembrou quando eu era criança, e eu gostava muito daquele brinquedo Forte Apache, que eram cavalinhos de plástico, soldadinhos de plástico, de índio e soldados, é uma coisa, brinquedo americano, mas tinha aqui no Brasil, enfim, chamava Forte Apache. E uma das coisas mais difíceis de ter era os cavalinhos para os cowboys e para os índios montarem, né? E uma vez meu irmão, eu não sei exatamente a parte dele como aconteceu, ou se a parte, ele virou para mim, eu devia ter, sei lá, meus 5, 6 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos, e ele virou e falou, Zizo, Zizo, tá chovendo cavalinho. E eu corri pro quintal e vi um monte de cavalinhos espalhados pelo chão. E aquilo me deu uma alegria de que tinha chovido cavalinho. Obviamente não tinha chovido cavalinho coisa nenhuma. Meu irmão devia ter comprado um tanto desses bonequinhos espalhado pelo quintal e veio me falar que estava chovendo cavalinho. E naquele momento que eu estava ali vendo aquela criança jogando as batatas para cima, eu revivi aquela alegria de estar chovendo cavalinho. Então, para gente que é autista, a vida é assim. A vida tem essas mágicas, entendeu? De uma chuva de batata frita, ou de uma chuva de cavalinho. E isso, pelo menos para mim, faz eu me sentir muito bem com quem eu sou. Por exemplo, gostar apaixonadamente dos filmes de Star Wars e assistir 20 vezes e ter N camisetas e brinquedos. E todo ano, meu aniversário é tema Star Wars. E já uma vez a minha filha, ela era menor, a caçula, ela falou, mas pai, de novo Star Wars? Eu falei, mas eu gosto. E assim que a gente é. E todo ano tá lá, meu aniversário, todo ano eu decoro, sim, esse ano eu fiz 54 anos, e sim, minha casa estava decorada de Star Wars para o meu aniversário. E isso para mim me traz uma alegria imensa. Então, quando seu filho quiser, quando uma pessoa autista estiver ali, vivendo aquele momento, seja da chuva de batata e não sei o quê, entenda que a gente só está sendo a gente, sendo livre, sendo feliz. Portanto, não reprima os gostos, não reprima os jeitos, não reprima as nossas escolhas. É claro que você pode oferecer suporte, você pode orientar, mas se gosta daquilo, se não machuca ninguém, se não machuca a si próprio, por que não? Por que não ir todo dia para a escola com uma luva de caveira? Tem um conhecido meu, ele vai todo dia, eu achei sensacional aquela luva, entendeu? E é um gosto, ele vai todo dia para a escola com aquela luvinha lá, preta, com um desenho assim dos ossinhos, sabe, da mão. Pô, eu falei, cara, quase que eu falei para ele, onde você comprou isso aí que eu também quero? Né? Então, essa coisa da gente ser livre é muito mal compreendida e muitas vezes muito reprimida, isso causa muita angústia, muita tristeza na gente, né? Como, por exemplo, repressão ao nosso hiperfoco e coisas assim. Enfim, ser autista é ser livre e, infelizmente, muito incompreendido pela sociedade
de um modo geral.